Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Santo Espírito de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Gostaria de cumprimentar todos os meus amados irmãos na doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e saudar também os nossos ouvintes, os nossos telespectadores e os nossos internautas. Meus amados, hoje o canal Altar de Oração está com um formato novo. Hoje nós temos um tema um tanto polêmico e misterioso para nós abordarmos neste vídeo. E o tema deste vídeo é letra O, letra M, letra S. Eu não posso pronunciar a sigla. Amém, meus amados? Mas eu posso soletrar as letras. E o significado da letra O, da letra M, da letra S é a seguinte: O, R, G, A, N, I, Z, A, C, A, O, M, U, N, D, I, A, L, D, E, S, A, U, D, E. Então este é o significado da letra O, da letra M, da letra S. Eu creio que você já captou, já pegou. E quero dizer que a letra O, a letra M, a letra S tem dois cunhos. Um cunho esotérico e um cunho exotérico. É exatamente sobre isto que nós falaremos, que nós abordaremos neste vídeo. Amém, amados? Nós teremos como base as Escrituras Sagradas. Nós vamos utilizar as Escrituras Sagradas porque através das Escrituras Sagradas é que nós conseguimos enxergar os erros, que nós conseguimos enxergar a verdade que está escondida. Meus amados, através das Escrituras Sagradas nós enxergamos muitas coisas, até mesmo o que está no oculto. Por isso que a Bíblia diz que não há nada que seja feito escondido que não seja revelado. É verdade. Amém, meus amados? Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém, meus amados irmãos? Então, meus amados, vamos agora fazer uma pequena exegese desses 5 versículos. Nós podemos observar que a serpente, como está escrito aqui na palavra de Deus, ela era astuta. É verdade? Uma característica que a serpente tinha. Mas como assim?
essa serpente estava falando com Eva. Essa serpente estava conversando com Eva. Então nós entendemos que Satanás, ele entrou nesta serpente, porque nós somos sabedores que uma serpente não fala. Um animal que é uma serpente não fala. Então, com certeza, Satanás entrou nesta serpente e começou a conversar com Eva. E a Bíblia vai dizer que esta serpente, ela persuadiu Eva, ela induziu Eva, ela convenceu Eva a desobedecer os mandamentos de Deus, porque Deus havia dito para eles não comerem o fruto da árvore da vida, mas que comessem dos frutos das árvores do jardim. Esses eram os frutos que Deus havia ordenado que eles comessem. Esta é a verdade que nós lemos, que nós estamos vendo, mas a serpente foi lá e distorceu a verdade de Deus e convenceu Eva a comer o fruto proibido. E Eva comeu o fruto proibido e, consequentemente, também o seu marido, seu esposo Adão, comeu também. E a Bíblia vai dizer que abriram-se os seus olhos e viram que estavam nus. Então, meus amados irmãos, nós observamos que a serpente falante enganou Eva, trocou as palavras de Deus, perverteu as palavras de Deus, os mandamentos de Deus. Então, nós observamos que a serpente, que é Satanás, tem essas características fortes, com o intuito de enganar o homem, com o intuito de tirar o homem da presença do Eterno. Quais são essas características? São características perniciosas que Satanás possui, e são elas: a mentira, ela é astuta, a sagacidade, a serpente é maquiavélica, ela é pérfida. Satanás, que é a serpente, e ele possui todos esses atributos. Ele é o enganador das nações, ele é o sedutor das nações. Ele engana os homens, igualmente como ludibriou Eva e Adão. Verdade, meus amados? Então nós aprendemos nesse texto que Satanás incorporou na serpente, na cobra, e convenceu Eva a pecar contra Deus. Então está bem claro, está bem explícito isto, que a serpente convenceu Eva a fazer o mal, a pecar contra Deus. E quem é esta serpente? Satanás. Então foi o primeiro momento que Satanás, ele pegou a serpente. Eu não tenho a menor dúvida, eu afirmo com todas as letras e categoricamente que foi o primeiro momento que Satanás pegou a serpente para lhe fazer uma marca, um estigma, um símbolo. Como nós vemos hoje, que este símbolo está estampado na instituição, letra O, letra M, letra S, e em muitas outras coisas e áreas, esse símbolo da serpente está colocado. Nós temos também um símbolo da serpente em que ela aparece com a cauda na sua boca.
E eles dizem, os adeptos de Satanás, que essa serpente é ela que dá a sabedoria. Vocês já imaginaram? Eles dizem que a serpente que está com a cauda na boca, que é Satanás, dá sabedoria, dá conhecimento, dá tudo o que eles precisam nessa terra. Exatamente, Satanás dá tudo mesmo. O que os seus adeptos precisam para trabalharem para ele. Então, meus amados, está bem evidente que a serpente é Satanás e que enganou Eva através da sua astúcia, da sua sagacidade, da sua esperteza. Então vamos agora para mais uma parte das Escrituras Sagradas, aonde Satanás novamente plagiou, copiou, imitou o que Deus havia feito, mas no sentido de fazer o mal, de fazer as pessoas adorarem a serpente. Vamos ver aqui em Números capítulo 21, versículo 8 e 9. Números capítulo 21, versículo 8 e 9, diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Aqui está, meus amados, a palavra de Deus. O que aconteceu aqui? Para a gente entender, para você entender, é que o povo havia pecado contra Deus e contra Moisés. Eles disseram: por que trouxeste nós para este deserto, para que morrêssemos de fome, de sede? A nossa alma está com fartio deste pão tão vil. Vejam bem o que o povo falou contra Deus e contra Moisés, meus amados. Então Deus se irou, se irritou e mandou as serpentes ardentes para picarem o povo e matarem o povo. Então muitos do povo morreram com as picadas terríveis das serpentes. E o povo pediu a Moisés que intercedesse a Deus por eles, que orasse ao Senhor ao seu favor. E Deus se compadeceu, se moveu de compaixão e mandou Moisés construir uma serpente de bronze ou uma serpente de metal. E todos os que foram picados pela serpente ou pelas serpentes, bastavam somente olhar para aquela serpente de metal, que viviam, que ficariam curados. Esta é a verdade do surgimento desta serpente de metal. Então, para que você entenda porque Deus mandou Moisés fazer essa serpente de metal. E novamente lá estava Satanás, lá foi Satanás plagiar o feito de Deus. Ele pegou essa serpente de metal para ser o seu símbolo, para ser a sua marca, para ser o seu estigma, porque Satanás, uma das especialidades dele é copiar as coisas de Deus, é plagiar as coisas de Deus. E você pode observar que isto já começou a acontecer lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, na época do rei Ezequias. O que o povo fez? O povo já estava adorando, venerando a imagem de metal, a imagem de bronze da serpente.
a serpente de metal, a serpente de bronze, o povo já estava adorando, venerando. É exatamente isso, pode conferir em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. E inclusive deram até o nome para a serpente de bronze, Neustan. E o rei Ezequias mandou destruí-la, mandou jogar lá no vale de Cedron. Espatifaram a serpente de metal, que agora já era um ídolo, fizeram uma idolatria da serpente. Até que ponto o povo israelita havia chegado. Então, meus amados irmãos, foi exatamente isso que aconteceu. Então tem tudo a ver para Satanás ter pego a serpente de metal para ser a sua logo, a sua marca e o seu símbolo esotérico e exotérico, como vemos nos nossos dias. A sua marca está estampada e bem explícita em vários locais, bem como na letra O, na letra M, na letra S. É verdade. Vamos pegar aqui mais uma parte das Escrituras Sagradas para nós concluirmos os nossos raciocínios. Abra a Bíblia agora em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Apocalipse capítulo 12 e o verso 9. Diz assim a palavra de Deus: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui está, meus amados. Essa passagem bíblica nos dá o parecer e consolida que realmente Satanás é a serpente, que muitos aqui neste mundo adoram ela. O apóstolo João, inspirado por Deus, escreveu esses 4 nomes do nosso adversário: Diabo, serpente, Satanás e o dragão. Vale ressaltar que desses 4, ele mencionou Satanás como a antiga serpente. Satanás usa e emprega esse mecanismo, essa técnica, esse disfarce, essa dissimulação em muitas áreas e coisas, tudo com o intuito de confundir e enganar com o significado exotérico, para esconder o significado esotérico das pessoas que não pertencem a eles. Satanás tem uma faceta bem peculiar e intrínseca. Ele é versado na mentira e no engano. Então, meus amados, a Bíblia está dizendo que Satanás foi lançado de alto a baixo. Não se achou lugar para ele. A serpente, a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás, que é o dragão, foi lançado, foi precipitado lá de cima, porque ele havia cometido seu primeiro engano lá no céu. A Bíblia vai dizer que ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos contra Deus. Então, por aí nós vemos que Satanás ele tem um espírito da divisão. Ele divide as opiniões, ele divide as pessoas. Esse é o mal que ele gosta de fazer também, é dividir. Deixa todos divididos para que não haja unidade. Então, com certeza, a serpente que o povo adora aqui nessa terra é Satanás. Não o povo de Deus, mas o povo de Satanás adora a serpente. Tem a serpente como um símbolo. É verdade, meus amados? Não foi à toa que pegaram ela, a serpente, para ser o símbolo da letra O, da letra M, da letra S e também para ser o símbolo da medicina e da saúde. É exatamente isso. Se você for perguntar para um médico, pergunte para um médico
por que pegaram a serpente para ser símbolo da medicina e da saúde. Pergunte para ele. E ele vai responder exatamente isso. Porque a serpente, melhor dizendo, o veneno da serpente é um antídoto que neutraliza o efeito, a ação do veneno na corrente sanguínea da pessoa. É verdade. Por isso pegaram a serpente para ser símbolo da medicina e da saúde. Agora, vamos passar um outro símbolo que é mais forte, que é mais profundo e que é mais plausível para os adeptos de Satanás, para eles próprios acreditarem. Pessoas que não têm conhecimento de Deus acreditam, engolem esse símbolo, engolem esse significado desse símbolo. Vejamos aqui então. O emblema da letra O, da letra M, da letra S é idêntico ao emblema da letra O, da letra N e da letra U, só que sobreposto pelo bastão de Asclépio, que é composto por uma serpente enrolada em um bastão, que é o símbolo de Esculápio ou Asclépio, o deus com D minúsculo, o deus romano da medicina e da cura. Ainda tem mais. Ainda de acordo com o Conselho Federal de Medicina, CFM, o símbolo de Asclépio tem no bastão a interpretação como reinado do espírito sobre o corpo, e a serpente tem o sentido de renovação pela troca de pele. É isso mesmo, a serpente ela tem poder de se regenerar. Na adivinhação, segundo a antiga crença, e a morte ou remédio após atenuado veneno. A lenda diz que ele ressuscitava os mortos. Durante uma visita a pacientes, uma serpente surgiu e se enrolou no cajado e por lá ficou. Assim a mitologia grega o colocou como o deus da medicina. Mais tarde, seu bastão com a serpente enrolada se tornou o símbolo da medicina. Então, meus amados irmãos, esses são os significados exotéricos para justificar a serpente como símbolo da letra O, da letra M, da letra S e também da medicina e da saúde. Então, esses são os significados exotéricos para esconder o verdadeiro, o original significado que é o esotérico. É assim que Satanás trabalha, para você entender. Ele tem dois significados quando ele cria uma coisa. É o primeiro significado que fica na frente, é o significado exterior para camuflar, para disfarçar, dissimular o verdadeiro significado que é original, que é o significado esotérico. Porque se ele sair revelando por aí o verdadeiro significado, as pessoas vão ficar assustadas. E somente quem sabe dessas coisas são os que são de dentro. É verdade, porque dentro existe uma doutrina esotérica. Dentro existe uma doutrina interna, oculta. E somente esses adeptos que sabem disso. As massas externas não sabem o que está acontecendo, não sabem o que significa, não sabem de nada. Inclusive, meus amados, existe uma religião mundial, é verdade, que trabalha desta forma, com uma doutrina interna, oculta, esotérica e uma doutrina externa, exotérica. Existe esta religião e ela é grande. Esta religião governa os reis da terra, que é a grande prostituta, a grande meretriz. A Bíblia diz que quem tem sabedoria
vai descobrir quem é a grande prostituta, a grande meretriz que embriaga os reis da terra. E ela usa essa metodologia para enganar as massas. É verdade, meus amados. Então, é assim que Satanás faz, assim que Satanás trabalha. Vamos ver agora o significado esotérico da serpente na logo da OMS. A serpente simboliza Satanás, porque nós já aprendemos na Bíblia. Satanás é o que está por trás desta instituição mundial. Ele é o líder, ele, através dos seus agentes aqui na Terra, comandam tudo no que tange a área da saúde global. Para vocês terem uma ideia, a indústria farmacêutica fatura bilhões de dólares com a venda dos seus remédios e medicamentos e aparatos médicos. Outra, a letra O, a letra M, a letra S diz o que é benéfico ou maléfico para a nossa saúde, a saúde mundial. Antigamente, quando os alimentos não eram industrializados, as pessoas adoeciam menos e viviam mais. Atualmente, isso mudou radicalmente e exponencialmente. A serpente industrializou os alimentos, já sabendo que eles, uma vez industrializados, seriam altamente prejudiciais e letais à saúde humana. Tipo, muito açúcar no sangue surgiria e geraria a diabetes. Diabetes. Com uma cajadada só, o ser humano morreria paulatinamente, porque a diabetes afeta o coração, o cérebro, os rins, os olhos, os nervos, etc, etc. Então, amados irmãos, para concluirmos este assunto, dizemos, como se vê, que esta organização pertence ao mundo, pertence ao homem, pertence à serpente, que é Satanás. Porque se fosse de Deus, não reprovaria e não repugnaria a serpente nas Escrituras Sagradas. Nós, como sábios na palavra, entendemos isso, que Deus refutou a serpente e ele condena a serpente. Ele, então, não tem parte neste negócio. Deus jamais pegaria a serpente para ser símbolo de um órgão mundial que cuida da nossa saúde. Então é isso, meus amados. Você conseguiu aprender um pouco, assimilar um pouco aí acerca da letra O, da letra M, da letra S. Nos dois significados, nos dois cunhos, o esotérico e o exotérico. Porque, meus amados, nós não temos a menor dúvida que Satanás, que é a serpente, comanda esta instituição mundial de saúde. É verdade. Todo cristão que tem o conhecimento da Bíblia, conhecimento de Deus, não tem a menor dúvida. Porque pegariam uma serpente para ser símbolo da letra O, da letra M, da letra S, que é mundial, que controla mundialmente a saúde, que diz o que presta, que diz o que não presta. Eu quero que você entenda que nós não estamos 100% desconsiderando a saúde. Não é nada disso. A saúde, até certo ponto, não é 100%, mas ela com certeza ajudou muitas pessoas a se recuperarem. Entendeu? Não é isso. Olha, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas fizeram cirurgias e ficaram boas, entendeu? Só que ela não é 100% de confiança, não é 100%. Eu quero que você entenda isso, ela não é 100%. Mas agora, principalmente nos últimos dias, a coisa está ficando séria, entendeu? Porque a serpente governa este órgão. E se a serpente governa este órgão,
coisa boa não vai sair, como se vê. Entendeu? Porque, meus amados, a indústria farmacêutica, como já disse, ela arrecada bilhões de dólares pela venda dos seus medicamentos. Você está entendendo? A pessoa toma remédio e vai chamar outro remédio, Tem pessoas que tomam para mais de 3 remédios por dia. Tem pessoas que vivem somente por causa de remédio, à base de remédio. Tem pessoas vivendo somente à base de remédio. E quem está lucrando com isto? A indústria da serpente, que eles criaram as doenças. Entendeu? Eu não tenho a menor dúvida, como eles têm os cientistas, tudo que você imagina, eles têm os que estudam as coisas, os que fazem pesquisas, chegaram a essa conclusão, que se injetassem muito açúcar no nosso sangue, aconteceria isso, essa mutação, apareceria essa doença chamada diabetes. É verdade, eu creio. Porque até então, enquanto a alimentação, o alimento não era industrializado, as pessoas viviam mais. É verdade, meus amados. As enfermidades eram menos. Mas depois que começaram a industrializar os alimentos, os seres humanos passaram a adoecer mais rápido. É verdade. Eu creio. Amém, meus irmãos? Então ficou bem claro sobre a serpente, que é Satanás. Então é assim que Satanás trabalha na terra. Ele é muito sábio para o mal. Você nem sabe quem é Satanás. Ele governa o reino dele aqui na terra. E ele tem muitos trabalhadores para ele, que faz o trabalho dele. É verdade. Ele usa a filosofia, ele usa tudo que você imagina. Ele usa antropologia, arqueologia, a ciência, tudo que você imagina, ele usa, ele cria, ele inventa para distanciar o homem da presença de Deus. A serpente, você pôde ver que ele enganou Eva. Eva tinha recebido o mandamento de Deus, os estatutos de Deus, e ele conseguiu perverter Eva, ele conseguiu perverter até essa parte dos anjos, que são muito mais poderosos do que nós humanos. Então, para você ver o poder que ele tem, o poder de persuasão, de enganar, de seduzir as pessoas, de levar as pessoas ao erro. É verdade, meus amados. Então era isso. Então é isso. Que você possa ter aprendido um pouco aí, em nome de Jesus. Amém? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus. Amém.